Nós estamos aqui na redação do Jornal do Porto, recebendo hoje o prefeito Rômulo Ripa. E vamos bater um papo de uma forma bem informal, falando um pouquinho sobre a administração pública municipal, uma avaliação do ano que passou e as perspectivas para esse ano. Afinal de contas, já estamos aí acompanhando, inclusive através de live do próprio prefeito, há um aporte em investimento que passa da cifra de 30 milhões. Eu conversei essa semana com o novo presidente da Câmara, conversei também com o novo secretário de gestão e, logicamente, a gente falou sobre esse assunto. Lá atrás, o senhor fez até um financiamento em nome da prefeitura, 26 milhões, foi um empréstimo, hoje são 36 milhões sem empréstimo. Mas antes de entrar nesse assunto, prefeito, primeiro seja bem-vindo, obrigado, viu, por ter vindo, estar aqui com a gente, batendo esse papo. Mas eu queria começar no acontecimento de domingo. Não tem como nós nos omitirmos e não deixar o nosso pronunciamento. Ato que nos deixou bastante triste, né? Nós estamos lá acompanhando a nossa programação semanal, né? No domingo, com a família, de repente começam a vir notícias de um ato que foi tratado pela grande mídia de várias formas, manifestantes, terroristas, vândalos. Eu queria que o senhor, como prefeito, esteve inclusive com o governador que foi eleito na base do presidente Bolsonaro, se dá para a gente fazer uma análise. O que leva essa polarização e essas manifestações que realmente nos chocaram? Primeiro, quero aqui agradecer você, Paulo, agradecer o querido amigo André Bellini, a família Bellini, pelo convite de estar aqui com vocês hoje no Jornal do Porto, participando desse bate-papo. E entrando na sua primeira pergunta, não tem como não classificar os atos que aconteceram no domingo de terrorismo, né? Terrorismo porque eles atentaram ao Estado Democrático de Direito. Eles atentaram contra as instituições que preservam as nossas liberdades. Alguns usurpam do termo liberdade, dizendo que não gozam de liberdade, estão lutando pela liberdade. Uma grande mentira, porque o que garante a nossa liberdade de expressão, de manifestação, o nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade política, eleitoral, é a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. E a partir do momento que esses manifestantes passam do limite daquilo que é pacífico, para atentar de maneira física, verbal, institucional contra a presidência da República, no Palácio do Planalto, contra o nosso Poder Legislativo Federal, no Congresso Nacional e o Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, eles estão atacando a sociedade, a nação brasileira. Então, acaba sendo classificado como terrorismo. Eu diria, não quero aqui entrar em termo chulo, né, fazer comparações inadequadas, mas eu diria que essas pessoas estão aí, infelizmente, tentando resolver um problema pessoal de frustração eleitoral, que o candidato deles não venceu as eleições, resolver de maneira inadequada. Não vai resolver o problema. Não é por conta dessas manifestações porcas deles, que geraram um prejuízo milionário para o país, que o presidente da República eleito vai deixar de ser presidente da República. Pelo contrário, eles acabaram fazendo com que todos esses poderes se unissem para enfrentar essas manifestações. Então acho que o tiro saiu pela culatra. Eu não fui vitorioso em todos os meus votos nessas eleições de 2022, e aqui preservando o sigilo do meu voto. Mas nem por isso eu vou atacar os cargos que não foram eleitos. Eu passei pela urna eletrônica em 4 oportunidades. Fui vitorioso nas 4. Tive essa sorte, Deus assim me permitiu. 2 de vereador e 2 de prefeito. Qualquer um que passou pela urna eletrônica e venceu ainda mais uma eleição, como é o caso do ex-presidente Bolsonaro, não pode atentar contra a imagem do nosso sistema eleitoral. Porque é muito feia aquela imagem da criança que só joga bola se ganhar com a bola dela, senão ninguém mais joga. Então, acho que até muitos dos que votaram no presidente Bolsonaro têm se manifestado nesse sentido. Águas passadas, o que interessa agora é o país. Vamos tocar adiante e fiscalizar o atual presidente para que não cometa, ele e o seu grupo, aquilo que cometeu no passado. Ponto. Bom, vamos trazer a conversa para Porto Ferreira. Eu queria começar com a mudança na secretaria.
Hoje o Gustavo de Freitas assumiu aí a Secretaria de Gestão, o Coronel Diniz, que durante 6 anos acompanhou o senhor desde o primeiro mandato, né? E é importante que faça essa anotação, por quê? Porque sempre quando se troca governo, fala, houve um rompimento, aconteceu alguma coisa. Nós sabemos que ele foi para o Estado, mas é importante que o prefeito torne público essa mudança de secretaria. Sim, primeiro aqui quero mais uma vez agradecer Coronel Diniz pelo excelente trabalho que realizou nesses 6 anos à frente da Secretaria de Gestão. O Diniz, um cara de uma conduta ilibada, de uma competência técnica, moral muito grande e contribuiu muito para que a nossa gestão chegasse no patamar que está hoje, né? Toda a parte de recursos humanos, de contratações, são cuidadas pela Secretaria de Gestão e o Diniz era o nosso comandante até então. Quando eu vi as primeiras sondagens do secretariado do governador Tarcísio, eu vi que o nome do Marcelo Branco era sondado para compor a equipe. E um dia, despachando lá com o Diniz, eu ainda brinquei com ele. Você viu que o Marcelo Branco está para ser indicado secretário? Ele falou, eu estou acompanhando. Eu falei, ele vai me roubar você de mim, né? Aí ele ainda brincou, falou, mas será? O Diniz foi chefe de gabinete do Marcelo Branco no governo Gilberto Kassab na prefeitura de São Paulo. O Marcelo Branco era o secretário de Transportes e o Coronel Diniz, quando deixou o comando geral da Polícia Militar, foi convidado pelo Marcelo e pelo então prefeito Kassab, hoje nosso secretário de governo, presidente nacional do meu partido, o PSD, para participar da administração. E é lógico que foi criada uma amizade, um laço de confiança e de respeito, porque a qualidade técnica do serviço prestado pelo Diniz é muito grande. Então, quando o Marcelo foi anunciado secretário de Habitação do Estado, que para nós é muito positivo, porque nós temos várias demandas na Secretaria de Habitação, fez o convite para que o Diniz fosse novamente seu secretário, seu chefe de gabinete, perdão. E quando o Diniz veio se aconselhar comigo, eu perguntei primeiro se a nível familiar ele tinha apoio para isso, e ele disse que sim. Eu falei, então tem que ir, porque o processo de tomada de decisão é outro no Estado, é importante para a biografia do meu amigo, meu irmão, Coronel Diniz, e também acaba sendo importante para o município. E dentro da nossa equipe, o Gustavo de Freitas, que é advogado, foi meu assessor legislativo nesses 2 anos do segundo mandato, foi assessor técnico da Secretaria de Educação nos 4 primeiros anos do primeiro mandato, tinha todas as credenciais para tocar o serviço com a mesma qualidade, com a mesma ética, com a mesma moral, com a mesma honradez. Então eu confiei a missão a ele e acredito que isso vai ser importante. Bom, já que o senhor falou do Gustavo, não tem como a gente não trazer para a conversa o assessor legislativo. Já tem posicionamento em relação a isso? Nós vamos fazer uma remodelação no governo, nesse sentido. A assessoria legislativa, hoje, ela integra o gabinete do prefeito. Então, nós temos dentro do gabinete um assessor que cuida desse relacionamento com a Câmara Municipal. A ideia é que dentro desse cenário, onde o Gustavo vá para a Secretaria de Gestão, nós vamos propor à Câmara Municipal uma nova reorganização administrativa, criando uma nova secretaria. A Secretaria de Relações Institucionais, que vai cuidar não só do relacionamento com a Câmara Municipal, mas também o relacionamento do governo com a sociedade civil e com o governo estadual e federal. Hoje nós temos uma carga muito grande, e daqui a pouco com certeza você vai querer entrar nesse assunto dos investimentos das obras, de relacionamento com o governo estadual e federal. Então é necessário ter um secretário só para cuidar desse expediente, porque é muito recurso que entra e nós não podemos perder prazo, nós temos que ter certidão de tudo, os projetos têm que estar redondos. Então a Secretaria de Relações Institucionais vai ser uma secretaria para cuidar do relacionamento político do governo. Primeiro com o legislativo local. Então os nossos vereadores que eram atendidos por um assessor do prefeito passam a ser atendidos diretamente por um secretário. E depois o nosso processo político, o relacionamento político a nível estadual e federal. E também as entidades do terceiro setor. Então, o governo dá um passo mais para avançar na qualidade do seu atendimento e do seu relacionamento. Perfeito. Bom, ainda dentro desse contexto secretaria, se vai criar uma nova secretaria, entende-se que tem um secretário. Já tem nome? Nós temos um nome, mas enquanto a cadeira não existe, não posso fazer o convite, né? Então eu tenho que esperar a decisão da Câmara Municipal, até comuniquei aos vereadores,
de quem seria, né, os vereadores que tiveram comigo nesses dias, quem eu gostaria de convidar, mas a decisão é da Câmara. Lembrando que nós não vamos ter novos gastos financeiros com a criação da Secretaria, porque nós vamos extinguir a assessoria legislativa, que é um cargo que tem um valor específico de salário, e criar o cargo de secretário sem criar nenhum outro cargo. Então a nova despesa é muito pequena, então não tem impacto econômico financeiro nas contas do município. Nós vamos aqui falar agora sobre o próprio investimento. O senhor, eu vi a última live que o senhor apresentou nesses investimentos só para o ano de 2023. E se não me falha a memória de ter ouvido o senhor falar, foi uma cifra na casa de 36 milhões. Dá para trazer para a gente também tudo aquilo que o senhor já falou em live, mas é um outro público, né? Nós estamos falando com um outro público, eu acho que seria importante esse feedback à comunidade ferrense. Sim, são mais de 36 milhões de reais que nós vamos conseguir investir ao longo desse ano. A maior parte desses recursos de emendas parlamentares a nível federal, estadual e recursos próprios. Então existem obras nesse pacote de 36 milhões que são mais volumosas, como é o caso da Escola Estadual do Porto Belo, 9 milhões, que o então governador Rodrigo Garcia atendeu o nosso pedido para resolver essa demanda escolar de sexto ao nono ano e depois ensino médio na Zona Norte, contribuindo que mais de 600 alunos não sejam transportados todos os dias e que nós tenhamos mais uma escola de ensino integral no município. Tem o pacote de recapeamento, mais de 5 milhões. Recursos do deputado federal Alex Manente e recursos próprios do município. Temos várias obras de infraestrutura e reformas de edifícios públicos com recursos de emendas de outros parlamentares estaduais e federais e também com emendas dos vereadores, das emendas que foram regulamentadas em 2017, no início da nossa gestão, que cada vereador tem um recurso para indicar. Nós temos, eventualmente, ainda obras que não estão contabilizadas nos 36 milhões, que vão ser feitas pelo governo do estado, como é o caso do recap da estrada velha Porto Santa Rita, a Luiz Pizeta, e a estrada do Brejão. Então, são duas obras volumosas que não estão nos 36 milhões, porque o estado vai fazer. Temos ainda obras que estão anunciadas, mas não estão conveniadas, também não estão nos 36 milhões. Que é o caso... Cifra, então. Vai passar. Se nós assinarmos o convênio da FATEC, o teto da FATEC, da obra, é de 15 milhões. Então nós podemos passar dos 50 milhões e recurso próprio. A aquisição do Cefer 2, que nós estamos adquirindo do Hospital Dona Balbina, a Câmara Municipal aprovou, são 10 milhões de reais. Serão 29 novos lotes para instalar empresas em Porto Ferreira, indústrias, apoiar os empreendedores ferreirenses e aqueles que vêm de fora, que também não estão nos 36 milhões. A cidade vive, Paulo, um ciclo de desenvolvimento que, com todo respeito, não quero aqui puxar a brasa só para a nossa sardinha, mas que muito dificilmente viveu em períodos anteriores. E isso é fruto do quê? Para já aqui fechar essa sua resposta, é fruto da gestão séria que nós executamos. E aí eu destaco, em nome de todo o nosso secretariado, o secretário de Fazenda, professor José Carlos Ruiz, que é o nosso guardião do cofre. Se a gente não tem saúde financeira, se a gente não tem seriedade no trato público, se a gente não tem responsabilidade no relacionamento político, a gente não consegue prospectar tantas obras, tantos recursos que estão mudando a cara da cidade. Bom, falando em verbas anunciadas, obras, algumas o senhor disse que virão, que não estão anunciadas, por isso deve passar essa cifra. Numa entrevista que o senhor já no passado, acho que logo no primeiro mandato, eu lembro que tinha algumas questões, alguns apontamentos, por conta de eu morar lá no Águas Claras, de cobrar o senhor em algumas ações. Eu lembro quando começou aquela área de descarte, onde era a antiga San Marino. Aí o senhor, na resposta, disse: olha, você está falando porque você fala de algo que está, de alguma forma, te incomodando. Isso é fato. Eu moro na região, aquilo que incomoda a gente vai buscar a resposta. E agora, por conta até dos festejos, final de ano, nós fomos, por conta de familiares, um mora num bairro, outro mora em outro bairro, eu acabei rodando um pouco mais a cidade, coisa que não é natural. Vai para o serviço vai para o... Enfim. E fazendo esse percurso, eu tive muito ali pela região da Zona Norte. E como é que está o prospecto dessa região, o Anel Viado, Zona Norte, já tem o anúncio disso? Está no pacote? Como que está? Não está no pacote, são duas obras
que para nós são muito importantes, muito relevantes. 3 eu citaria. Uma ontem na reunião com o governador, talvez a gente consiga, eu estou aguardando uma confirmação. 3 obras muito importantes, que eu não sei se nós vamos conseguir, pelo valor delas, nós vamos conseguir apoio político para financiá-las, que é a questão da infraestrutura na Avenida João José Atabe Miziara, que é a Avenida das Transportadoras Marginal, a rodovia Anhanguera. Nós temos que fazer a infraestrutura lá. É uma vergonha o tanto que gera emprego e receita para o município aquela via sem o asfalto, sem a infraestrutura. E outra coisa que eu já falei, é um lugar que não tem interesse social, o interesse é econômico. Então nós vamos fazer, nem que seja com recurso próprio ou financiamento, por exemplo, e depois cobrar dos proprietários dos imóveis, que vão sofrer aí uma valorização tremenda com asfalto ali na porta. É o anel viário da Zona Norte, que vai escoar o trânsito da maior mobilidade da região central para a região norte, passando ali pela lateral do Cristo Redentor, sobre a SP-215, chegando no Santo Afonso e aí dando mobilidade para todos os outros bairros, e é a drenagem da Zona Sul, que é isso que eu tratei ontem com o governador. São 30, 40 anos que a Avenida Vicente Zini alaga, vira um rio cada vez que chove. É uma vergonha para todos nós. E é um problema que precisa ser enfrentado. Como é que deve ser enfrentado ali? Eventualmente canalizando ali o Brejo Grande, que é o nome do córrego que corta ali o meio da avenida, com uma ou duas aduelas. Nós estamos fazendo esse dimensionamento. Então a aduela, para quem não sabe, é uma caixa de cimento quadrada, 2x2, que aí você passa o rio por baixo. Uma ou duas, você imagine o tanto que vai ser o volume de água, para não ter que mais ali alagar aquela região. Então nós estamos pensando nisso. Vamos começar agora, no pacote dos 36 milhões, com a drenagem da Ademar de Barros. Isso já vai diminuir um pouco a água que chega na Vicente Zini. A água da Vila Maria, da Avenida do Comércio, ali vai parar na drenagem da Ademar de Barros e descer pelo Lago dos 20. Então já vai diminuir um pouco, mas precisa fazer essa drenagem lá. Por que o anel viário da Zona Norte, nós ainda estamos esperando mais um pouquinho para liberar o projeto e aí decidir se vai fazer um outro financiamento para fazer essas obras ou não, que não tem problema nenhum. A cidade hoje tem uma saúde financeira que aguenta bem mais esses investimentos, financiamento e tudo mais. Porque eu estou tratando agora com o governador Tarcísio também, via secretário Gilberto Kassab, o pacote de investimentos da concessionária Artérias Intervias em Porto Ferreira. Então isso começou a ser tratado no governo anterior e nós estamos tratando agora. Existe um projeto da Intervias de fazer a duplicação da SP-215, da Cuca Fresca Estância Flávia, até lá no Recreio São Lázaro, para lá do Recreio São Lázaro. Ah, mas são duas rodovias diferentes. Não, é a mesma rodovia. Ela para na Anhanguera e recomeça ali no Motel Le Baron. Então, além da duplicação da SP-215, todos os bairros ganhariam dispositivos de acesso. Então, Cuca Fresca e Estância Flávia ganhariam rotatórias e acessos. Cuca Fresca, Estância Flávia. Anésia e Águas Claras também ganhariam dispositivo de acesso. Porto Belo, Vila Real ali, sim, também outro dispositivo, porque hoje a Intervias e a própria Artesp não libera dispositivo de acesso em nível, no mesmo nível. Perfeito. É tudo em desnível. Então todas as passagens de bairro, eu tenho o projeto, eu tenho a cópia do projeto. O Elvésio, que é o superintendente da Intervias, me trouxe o projeto. Faria acesso de bairro por baixo da rodovia e a rodovia passando em cima. Então você imagina ali você saindo do Águas Claras, para pegar a SP-215, sairia uma via marginal e a SP-215 seria elevada ali naquele trecho, você sairia na marginal para chegar no acesso. E se você for por Anésia, você passaria por baixo da pista, muito mais seguro. Indo para o Vila Real, que é um sonho antigo daquela comunidade, a rodovia passando por cima e quem vem do Cristo passa por baixo, sentido Vila Real. Então está sendo discutido isso, porque se for duplicar a SP-215, você concorda que o viaduto do anel viário da Zona Norte ele tem que ser maior? Sem dúvida. Porque vão passar duas vias embaixo e não uma. Então nós estamos discutindo isso, quem sabe a gente consegue, não vou entregar tudo isso. Eu tenho, contando hoje, 24 meses para entregar a chave para o próximo prefeito ou para a próxima prefeita, né? Mas nós vamos deixar tudo isso mastigado e planejado. Bom, antes de entrar nessa questão, próximo prefeito ou prefeita, está na minha pauta que eu gostaria de falar dessa visita que o senhor fez com o Tarcísio. Já adiantou algumas coisas que está ligado aí com as chuvas, né? O senhor já falou sobre a obra ali para escoar a água da Vicente Zini, que é a outra zona nós estamos saindo daqui e fomos para lá, da Zona Norte para a Zona Sul.
Do resultado da conversa que o senhor teve com o Tarcísio, além disso que o senhor já adiantou, tem mais alguma coisa que a gente possa trazer aqui para a conversa? Não, são essas 3 pautas prioritárias. O governador Tarcísio ontem surpreendeu pela sua proatividade, quero deixar bem claro, não pedi reunião com o governador, foi ele que pediu a reunião com os prefeitos que tiveram as cidades com problema de chuva, 20 prefeitos. Então ele convocou esses prefeitos para querer ajudar, então isso demonstra uma sensibilidade, uma proatividade, um negócio muito grande, falei isso para ele lá. E ali nós tratamos, eu e os outros 19, sobre essa questão das obras necessárias, e aí especificamente pensando na nossa população do Jardim Esperança, e lá contei para eles o processo de urbanização do Jardim Esperança, que agora o secretário Marcelo Branco de Habitação estava lá, estamos terminando a regularização fundiária, para se Deus quiser entregar em breve o título de posse a cada uma das famílias. Lá a obra que eu pedi é o alargamento e o desassoreamento do córrego do Sapé, para evitar que aconteça o que aconteceu lá agora de entrar água nas residências, né? Mas a pauta prioritária para o Estado é a questão da FATEC, com certeza que isso muda a nossa cidade. Eu nunca sonhei em entregar uma universidade pública para Porto Ferreira e nós estamos tendo essa chance. E esse pacote de investimentos da artéria Intervias, que depende de um ok do Estado, porque a concessionária não faz nada de graça. Ela vai fazer o aporte, ela vai fazer os investimentos, mas para isso ela pede um prazo a mais no contrato, um aumento de pedágio, deve ser muito provavelmente um prazo a mais, não um aumento de pedágio, para poder viabilizar esses recursos. Eu queria falar agora da Câmara. O senhor já foi vereador por 2 mandatos, houve a mudança agora no biênio, né, da presidência, o professor Sérgio assumiu a presidência e a exemplo do primeiro biênio não houve contraditório, foram unânimes, né? Então, até falei ontem com o professor Sérgio sobre essa questão do diálogo e fazer essa composição, mas nós sabemos que é importante ter também um contraditório. Como é que o senhor viu essa mudança e o que espera da nova mesa diretora da Câmara Municipal? A presidência da Câmara não tem papel de fazer oposição ou situação ao governo. Tem papel de dirigir os trabalhos da Câmara Municipal, né? Então, eu não vejo com pesar, não vejo de maneira ruim não ter disputa, pelo contrário, eu acho que isso demonstra uma união do Legislativo, demonstra que o Legislativo, enquanto órgão, está integrado pensando bem da sociedade. Então, é lógico que todos os vereadores que vieram me consultar ali, eu sempre falei, olha, função de prefeito é não palpitar em eleição da mesa, né? E quando eles entraram em consenso pela eleição do professor Sérgio, lógico, eu ensejei todo o apoio possível, né? O Sérgio está no seu 2º mandato, é um vereador que teve um momento no campo da oposição, mas desde o período eleitoral, passado o período eleitoral, se demonstrou um baita de um parceiro, um aliado, tem defendido todas as pautas que são prioritárias para a administração municipal. Então, lógico que a gente vê com tranquilidade essa eleição, porque sabemos que com ele nós temos o compromisso do diálogo de poder avançar tudo aquilo que é importante e é relevante para o desenvolvimento da cidade. Bom, dentro do campo eleições, está ainda, né, o senhor acabou de dizer 24 meses, ou seja, são 2 anos, mas lógico que já começam as especulações, né? Grupo político, grupo de apoio, como é que o senhor vê essa questão do próximo, já que o senhor não pode mais ser candidato, obrigatoriamente ou não, né? Opcionalmente o senhor terá ou não apoiar um candidato. Como é que o senhor vê, como é que o grupo do senhor está trabalhando, como é que o senhor vê as eleições daqui a 2 anos? É natural que nós tenhamos uma candidatura à sucessão, isso é ponto pacífico. E eu digo mais para vocês, hoje, nesse momento, nós vivemos um momento de diálogo político bem melhor do que a cidade passou no passado. Até porque eu acredito que de todas as contribuições que eu consegui dar para a nossa terra, uma das maiores foi pacificar a política ferreirense. Hoje não tem nós e eles. Hoje todos conversam, hoje todos participam. Eu, há poucos dias, tomei um café com o ex-prefeito Maurício Raza, que tem a liderança do grupo dele. Quando eu consigo ali, combino, vou almoçar com o Dorival Braga no rancho, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme. Muito do que eu aprendi na minha vida pública, eu aprendi com ele quando lá atrás eu fazia parte do PSDB. Falo com o André quando a gente precisa tratar alguma demanda do Vanderlei Macris. Então a gente tem diálogo com todo mundo, isso é muito bom. Está dizendo que vai ser uma candidatura única? Nunca, imagina, cada grupo vai ter a sua candidatura. Mas é importante que a sociedade saiba que o diálogo não quer dizer que todo mundo está junto. Pelo contrário, quer dizer que todo mundo se respeita. Isso é democracia. Cada um tem sua ideia, sua bandeira, seus projetos, mas tem que ter respeito, porque a cidade é uma só.
A gente vai no mercado, a gente vai no açougue, a gente vai em qualquer lugar e encontra as pessoas que são adversárias políticas, mas não tem que ter ódio, não tem que ter nada disso, pelo contrário. Quando tem diálogo, a cidade desenvolve mais. Nós estamos provando isso. Agora, sobre a sucessão, é cedo, né? São 24 meses, lógico que não é no 24º que eu vou pensar isso, porque a sucessão começa lá pelo meio do ano que vem, é cedo. Mas uma coisa eu diria, dentro do grupo hoje, a prospecção é de que provavelmente a sucessão passe pelo secretariado, né? Eu digo isso porque figuras que se predispõem a se colocar na condição de pré-candidatos ou de possíveis pré-candidatos à prefeitura, hoje estão todos integrados no secretariado. Então o secretariado é um secretariado de qualidade, sejam os que vieram da Câmara ou que tiveram passagem pela Câmara, sejam os quadros técnicos, todos eles amassaram o barro junto comigo e com o Dr. Saldanha, nosso vice-prefeito. Eu gostaria até que fosse o Dr. Saldanha, né? Mas apesar de eu ficar na cabeça dele, ele vive correndo do meu convite. Então, eu acho que muito provavelmente, em não sendo Saldanha, já fazendo esse adendo, vai que eu consigo convencer ele, eu acho que a decisão do grupo pela sucessão passa por um dos nomes que vão compor o nosso secretariado daqui para o final da gestão. Bom, falando em secretariado, só para finalizar, depois eu passo a palavra para as suas considerações, houve uma mudança agora também, né? O senhor convidou e o Alan aceitou, será o novo secretário de obras também. Isso, então o Rodrigo Lousada é o primeiro suplente do PSD, vai para a Câmara, e o ex-presidente da Câmara, vereador Alan João, vem para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. Prefeito, suas considerações. Eu quero agradecer mais uma vez você, Paulo, agradecer ao André Bellini, Dona Mafalda, todo o grupo e família Jornal do Porto. É sempre bom vir aqui. Eu tenho saudade do tempo que eu tinha tempo na minha vida, né? Que uma das coisas que eu mais gostava de fazer, quando eu não era prefeito, era tomar café e bater papo com os outros, né? Eu tinha mais tempo e eu vinha muito aqui na redação dar um abraço no saudoso João Bellini, conversar com o André, com o pessoal aqui, e a prefeitura me tirou essa possibilidade. Mas voltar aqui é muito bom porque eu sou sempre muito bem recebido e a gente sempre está perto de pessoas queridas, amigas. Então você é um desses casos. Eu agradeço a oportunidade de vocês, me coloco à disposição. São 24 meses de muito trabalho e nós vamos continuar produzindo até o último dia do mandato, porque Porto Ferreira merece. Bom, eu vou fazer uso agora das palavras do mestre Souza, que acabou de entrar em contato, que eu tenho também um bate-papo com ele daqui a pouquinho. Ele falou, olha, você vai estar com o prefeito, então eu quero que você parabenize o prefeito pela a gestão que vem fazendo, e eu termino usando as palavras do mestre, parabéns aí pela gestão. Obrigado, Paulo. A você que nos acompanha, obrigado aí pelo carinho da sua prestimosa audiência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.